Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre automação industrial. Vamos falar sobre uma ferramenta muito importante, que é o CLP, né? O CLP ali, ele está na automação industrial como a parte que vai fazer ali, o controlar todas as máquinas e os processos, tá? A partir de uma programação feita por nós, né? Engenheiros, técnicos em automação industrial. Então, ele vai ser, vamos dizer ali, o cérebro de toda a operação de produção, tá? Hoje nós vamos falar, então, sobre o CLP, uma definição, as vantagens de se utilizar o CLP no processo de automação. Vamos falar um pouquinho sobre a história do CLP, as gerações do CLP. Aí nós vamos tentar entrar dentro do CLP, vamos ver o que tem dentro do CLP, a arquitetura do CLP, elementos de hardware. Aí a gente vai falar sobre a fonte, sobre a CPU e sobre memórias. Como que funciona o CLP? São as variáveis de entrada e saída de um CLP. Qual que é o ciclo do funcionamento da CPU do CLP? O que são varreduras, tempo de ciclo e esse tempo aqui de baixo, aqui, ó, Watchdog Time Supervisor. Tá? Esse, então, vai ser o nosso roteiro e dando tempo, a gente vai assistir um pequeno vídeo de 5 minutos falando sobre o CLP, tá? Contando a historinha do CLP, perfeito? Então, pessoal, olha aí. Esse carinha aqui, ó, em preto e branco, ele já tem 52 anos, certo? 1968, 2020. Então, ele tem 52 anos, correto? Foi o primeiro CLP, ó. Primeiro CLP fabricado. Achei a foto dele na internet. Ele completou 50 anos em 2018. Ele está no Museu do CLP lá. Ele foi criado em 1968, então, pela General Motors. Né? Pela General Motors, não. Ele foi criado para a General Motors Corporation, a seção de dramáticos, né? De veículos. Ele foi fabricado pela empresa chamada Modicon. E ele, veja que ele era bem grandão, olha o tamanho do bicho. Ele aqui não dá para ver as dimensões aqui, ó, mas ele está aqui quase 1,50 m, 1,60 m. Ele chegaria de altura, 1,40 m, né? Pelas fotos que eu vi, uma pessoa ficava batendo no peito, então 1,20 m, 1,30 m, dependendo da altura da pessoa. Então, esse carinha aqui, ó, foi o primeiro que existiu, né? E que ganhou esse nome de CLP, tá? Dispositivo digital que controla máquinas e processos, utilizando memória programável que armazena instruções para executar funções específicas. Essa é uma definição. Essas instruções é a programação feita pelo usuário, pelo operador, né? Pelos técnicos, pelos engenheiros. Então, ele tem essas instruções armazenadas nele, preparado para fazer o processo caminhar, seguir em frente, produzir. Certo? Olha, esses CLPs aqui da Siemens são os mais vendidos no mundo, ó. Hoje, né? Na indústria. Esses são os da Siemens, os mais vendidos nas indústrias hoje, atualmente, são esses CLPs aqui. Aqui tem uma história do CLP, nesse canal do YouTube aqui, que a gente vai ver ao final, essa historinha, tá bom? Eu coloquei aqui, o certo seria a gente ver agora, mas vamos ver ao final para seguirmos mais com a nossa aula. Tá? Então, quais são as vantagens do CLP? Imagina 1968, não tinha o CLP. Então, quando começou a ter o CLP, os técnicos, né, e os engenheiros começaram a ter um equipamento para fazer isso aqui, ó.
diagnóstico fácil, ainda na fase de projeto. Ou seja, o CLP já deu essa vantagem. Antigamente, o pessoal precisava montar todo o projeto e testar logo em seguida. Com o CLP, eles conseguiam programar, fazer alguns testes antes mesmo de começar a comprar os equipamentos e montar a linha de fabricação. Então, ele já poderia pegar alguns problemas, mesmo antes deles, da fábrica começar a funcionar. Então, isso foi uma grande vantagem, porque você conseguia perceber as falhas e os erros, mesmo antes de começar, e já corrigia antes, porque você podia fazer ali simulações no processo, que antes não era possível sem o CLP. Então, o CLP trouxe essa vantagem aí, né? E a vantagem de se resolver os problemas mais facilmente, ainda na fase de projeto. Estou projetando e já estou testando para ver se vai funcionar. Funcionando, maravilha. Não funcionando, eu já sei aonde que está ali, o diagnóstico é mais fácil, onde que está o problema e aonde que eu vou ter que atuar para resolver o problema. Vocês vão ver no videozinho que ele ocupa menor espaço, né? E mesmo ele sendo grande daquele jeito, primeiro, ele ainda gerou uma economia de espaço e organização muito grande nas fábricas. Porque antes dele era tudo via comandos, via relés, e eram enormes e inflexíveis. Nós vamos ver isso no vídeo mais na frente. Então, a outra vantagem que apareceu foi a organização, o menor espaço, a proteção. O CLP começou a ter isolamento entre as entradas e saídas, e aquelas questões de faiscamento, quando acessava os relés, abria e fechava, ele resolveu também esse problema, porque ele trabalhava com um certo grau de proteção, que antes não tinha. Programação online, né? Essa programação online significa dizer que o CLP permitia o programa estar rodando e você está trabalhando nele paralelamente, fazendo as melhorias, sem precisar parar o processo produtivo. Ao final do dia, fazer o download do programa novo e no dia seguinte já estava funcionando, ou no expediente seguinte. Então, a pessoa fazia a programação enquanto o sistema estava rodando. Isso não era possível antes. Fazer alguma melhoria, né? Alguma melhoria relacionada à programação. Começou a poder também armazenar banco de programas. Eu tenho um programa para produzir certo produto, outro para outro produto, outro para esse mesmo produto, só que com uma qualidade um pouquinho maior, com diferentes programas para fabricar o mesmo produto, com tempos de programação diferentes, com contagem de peças diferentes, com embalagem de quantidade de produtos diferentes. Você começou a poder armazenar um banco de programas também. Isso foi tudo que o CLP foi trazendo, que não existia antes de 1968, e também não começou a existir também logo com o primeiro, né? O primeiro CLP também não tinha banco de programas, não tinha essa programação online, mas aí ele foi adquirindo ele foi evoluindo, né? Adquirindo mais vantagens. A flexibilidade. Por que a flexibilidade? Porque o CLP é altamente flexível. Você programa ele da forma que você quiser, né? Você apaga o programa, coloca outro, salva aquele programa numa memória, salva outro em outra memória, se ele tem essa funcionalidade, ou salva num computador e guarda e depois carrega nele. Mudou todo tipo do que você do que você está fabricando no seu processo. Você vai lá e programa o CLP também novamente. Você comprou, você tem ele a vida inteira, a não ser que ele queime ou estrague, você pode usar ele, né, para diferentes linhas de produção, tranquilamente. Muda o programa, pronto. Flexível. Ele é confiável. Isso aqui é o principal. A indústria precisa de confiabilidade. O equipamento não pode ficar apresentando falhas, certo? Ou erros, ou até mesmo imprecisão. A indústria não pode ter isso. Ali está a vida das pessoas, está o dinheiro, está o emprego, então tem que ser confiável. E ele era confiável. E uma das grandes vantagens do CLP é a confiabilidade. Ele funciona bem mesmo. Ele simulou, vai funcionar. Funcionou na simulação,
comprou os equipamentos corretos, vai funcionar também. E outra coisa, ele começou também a comunicar com outros equipamentos, buscar informação e transmitir informação para outros equipamentos, para computadores, para outros CLPs, e começou a ligação deles em redes, e isso foi as vantagens que o CLP trouxe à automação de processos industriais. Primeira geração de CLP, da qual aquele CLP que eu mostrei faz parte, né? Era robusto, ele era a essência dele era memória EPROM, né? A programação dele era ligada a um hardware, ou seja, era casadinha. Está aqui o CLP, está aqui o circuitozinho para programar ele. Ele já não era tão flexível. Você tinha que comprar ele e um circuito para programar ele. Era programando via memória. Memória que grava e colocava lá. Então, você tinha que ter um circuito para gravar e jogar e colocar dentro da memória. Estamos falando de 1968, por aí. Certo? Primeira geração. Logo, né, 1968 ali, foi a década, os anos de 1950 foi o ano do transistor, o ano da evolução dos microcontroladores. Então, ali a indústria deu um salto gigante, né, de 1950 para cá. Ó, 1968 chegou o CLP, aí, na segunda geração do CLP, os microprocessadores e os microcontroladores já eram dominados, né? A indústria já usava bastante microprocessadores e microcontroladores, e isso fez com que pudesse ter os barramentos, né, de endereçamento, controle, que fez o CLP dar um grande salto, aí chamando esse CLP de segunda geração. O grande gargalo aqui era a programação em assembly. Não tinha mais a programação ligada a um hardware, mas as pessoas precisavam ainda eles precisavam ter o conhecimento em assembly. Assembly, para quem não conhece, é a linguagem de máquina, né? É a linguagem mais baixa que tem, nível mais baixo que tem, a linguagem já dos componentes eletrônicos, né? Vamos dizer, todas as linguagens de programação, Windows, Linux, tudo que tem hoje, por baixo tem um assembly, né? As linguagens de alto nível de hoje, mas por baixo está o assembly, é a linguagem dos computadores, é a linguagem de máquina, vamos dizer assim, né? A linguagem que o computador, que o equipamento entende, é o move, é o comando move, é o comando add, é o comando acrescentar, remover, é a programação em assembly. Eu já estudei um pouco sobre isso, mas faz muito tempo, quem domina essa questão aqui de programação em assembly são os mais antigos, que antigamente tudo era em assembly. Hoje, o assembly ficou como um tataravô, né? Responsável por todas as outras programações de hoje, né? Então, a camada mais embaixo. Essa é a programação assembly, tá? A terceira geração já abandonou a programação assembly, que era de baixo nível, para a linguagem de alto nível, como a linguagem ladder. Ele também diminuiu bastante o tamanho da sua estrutura física e já podia ser programado por computador, né? Poderia ser programado nele mesmo e também via computador e ser transferido para ele, né? O upload para o CLP. O que a gente encontra muito hoje no mercado é esse CLP de terceira e de quarta geração. Terceira geração são esses CLPs mais baratos, né? E que tem certa, vamos dizer assim, tem um certo valor, é muito usado ainda, e o que difere ele da quarta geração é a questão das comunicações deles, né? Aqui na quarta geração, o CLP, além de ser mais moderno, ele é bem mais, ele trabalha por necessidade, por precisão, e em altos, com os padrões de comunicação padronizados, né? Ou seja, aqui já estamos falando em CLPs ligados em redes, né? CLPs já ligados em redes, conversando com outros CLPs, conversando com redes, trocando informações, em protocolos de comunicação já para CLPs também fazendo parte das redes.
Ou seja, é esse CLP aqui, da terceira geração, acrescentado nos protocolos de comunicação para ele trabalhar em internet, extranet, intranet, e em redes industriais. Então, essa, assim, ó, aqui foi a geração dos CLPs. Então, hoje nós encontramos muitos CLP de terceira e de quarta geração no mercado. Tá? Vamos falar agora sobre a arquitetura do CLP. Pessoal, esse aqui é o diagrama de blocos de um CLP, tá? Veja, se a gente for estudar, eu até coloquei aqui PLC, que é a mesma coisa, né? Só que é em inglês, né? Se vocês ouvirem PLC ou CLP, estamos falando da mesma coisa. Controlador lógico programável ou Programmable Logic Control, na sigla em inglês, tá? Então, se ele fosse dividido em blocos, ele seria isso aqui, ó. Um bloquinho de entrada, onde entram as variáveis de entrada, o que entra no CLP. O que entra no CLP? Sensores digitais, sensores analógicos, encoders, né? Módulos especiais. Ou seja, são as variáveis que vão entrar no CLP, que o CLP vai ter que fazer a leitura desses sensores para atualizar aqui as saídas. Essas variáveis aqui, que eles vão lendo, eles vão guardando aqui, ó, nos arquivos de dados, nos arquivos de programas dentro da CPU. Dentro da CPU tem um barramento de dados em controle para fazer ele ser muito veloz. Né? Por exemplo, imagine um endereço de memória de 1 byte, né? Que são 8 bits. Ele cabe informação de 8 entradas digitais. Né? Entrada digital não é 0, 1. Então, 1 byte é 8 bits. Então, um endereço de memória de 1 byte, ele pode estar pegando ele pode estar armazenando as entradas digitais e 1 até e 7. E 1 até e 8. E 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Ele guarda naquele byte. Se a entrada digital é 0, o bitzinho lá está 0. Se o sensor ele detecta alguma coisa e muda para 1, o bitzinho vai para 1. Então, ele está lá, guardado, como os arquivos aqui, ó. Imagina como se fosse um armário, onde cada componentezinho guarda uma informação. No caso dos sensores digitais, ele guarda uma informação binária, 0 ou 1. E o programa que está aqui nos arquivos de programa, junto com os arquivos de dados, ele busca essas informações para saber o que eu faço quando tiver 0, quando tiver 1 naquele endereço de memória que guarda o bit. Os sensores analógicos, ele precisa do CLP ter uma entrada analógica, ou mais. E ele ali usa não só um bit, né? Porque o analógico não é 0 ou 1. O analógico ele vai variar, depende da resolução. Ele vai ter ali 1 byte, 2 bytes, para guardar a informação. Encoders, para saber posicionamento, tudo são variáveis de entrada. Módulos especiais, aí eu não estou me lembrando de alguma, não, mas na frente, se a gente lembrar, a gente fala. Estão colocados nas variáveis de entrada do CLP. Aqui, por exemplo, as entradas, as saídas, a saída digital, a saída de um outro módulo que pode ser acoplada à entrada de um, então tem várias coisas que podem ser ligadas também na variável de entrada. Veja, arquivos de programas, arquivos de dados. Mais na frente a gente vai falar sobre eles. E aqui tem comunicação. E veja que tem uma setinha porque as variáveis de entradas, elas são isoladas da CPU. Embora você veja uma caixinha lá com um componente, mas as variáveis de entrada estão isoladas do CPU. Esse acoplamento aqui é feito opticamente. Então, a gente vai ver como é que ele é feito, como é que é o circuito eletrônico de um CLP, tá? Então, é isso. Variáveis de entrada não gera faiscamento. Sensor abrindo, sensor fechando, nem aqui também não gera faiscamento, porque é feito acoplamento. Pode ser o acoplamento óptico ou o acoplamento igual aqueles de transformador, né? Por indução. Também. Transformador, como a gente sabe, ele é
primário ele é isolado do secundário. Então, é o mesmo princípio. Lá é por indução, aqui também pode ser por indução, depende da construção do CLP, e também pode ser por óptico, né? A gente vai ver depois também, tá? Ainda nesses slides. E as variáveis de saída, que são os atuadores, né? Os relés digitais, atuadores analógicos e também módulos especiais. É aquilo que a gente vai controlar no processo. Perfeito? Um contador, por exemplo, é um atuador digital, é 0, 1, é acionado ou não acionado. Perfeito? Um atuador analógico, se for alguma coisa que vai variar uma tensão, certo? Uma bomba, né? Uma bomba proporcional, por exemplo, é um atuador analógico, né? Dependendo do nível de saída, ele libera mais ou menos a bomba, né? A pressão também, etc. Então, essa é a arquitetura do CLP, pessoal. O CLP é isso aqui. É claro que tem placa de rede, comunicação de dados, visor, né? Alguns têm display, mas, no geral, essa é a arquitetura do CLP. O que o CLP tem, né? Uma fonte de alimentação, igual às fontes de alimentação de computadores. Ele vai converter tensão para alimentar todos os componentes internos do CLP, né? Igual a fonte de alimentação de computador também. Ela tem que ter a proteção contra picos de tensão e também uma bateria interna para poder salvar o programa do usuário, certo? O usuário que está fazendo o seu programa, quando ele voltar, e o programa que ele fez e acabou a alimentação dele, a bateria segura um pouco esse programa. Ele tem a CPU. Qual é a finalidade da CPU? Executar o programa do usuário. Como que ele faz isso? Ele lê as entradas, lê como é que estão os sensores, lê as variáveis de entrada, executa a lógica que você colocou lá nos arquivos de programa, realiza cálculos e controla a saída. Cálculos, se tiver cálculo no seu programa, se não tiver, não realiza. E controla a saída. Ou seja, abre ou fecha um relé de saída que vai atuar ou não um motor, um pistão, uma esteira, uma lâmpada, um aquecedor, e etc. Uma bomba. E aí, além de ele fazer tudo isso, lá nas memórias, nos arquivos de dados, ele vai atualizando as memórias. Ele vai guardando as informações. Olha, dentro das memórias lá, dos bits, vai colocando 01, 01, 01, e vai guardando as informações lá. Né? As informações binárias e as informações analógicas. Ele vai colocando como estava o estado dos sensores. Ele fica atualizando o tempo todo essas memórias. E em velocidade surpreendente, graças aos microcontroladores e microprocessadores e os barramentos de controle, endereço e memória. Ele trabalha numa velocidade incrível internamente, atualizando essas memórias. Ou seja, ele sabe que em um momento o sinal analógico era de 10 volts, porque converteu em binário, guardou lá, e um milissegundo depois caiu para 5 volts, ele guarda lá naquele mesmo endereço de memória onde estava 10, ele apagou e já colocou que é 5 volts. Colocou em binário, é claro, né? Tudo em binário. Nós estamos falando de memória e computador só entende 0, 1. Tudo é codificado para essas informações. Os arquivos de programa, para quem não sabe, eles fazem parte da CPU, e é lá onde estão os arquivos dos usuários. Lá não está a programação nada que você faz para controlar o processo. É lá nos arquivos de programas, é como se fosse lá no gaveta, nas gavetas dos arquivos de programas, e que estão as rotinas de falhas e subrirotinas. Se você fizer um programa que der um erro lá porque faltou alguma coisa, na hora que você fazer o upload, ele vai lá na rotina lá e diz, olha, erro tal, erro na linha 3, no processo 4. Quando a gente vai fazendo os processos, quando a gente vai fazendo a programação e for fazer o download de um arquivo que vê que está o programa vê que está um erro, ele aciona a rotina de falha e subrirotina e joga na tela, olha, errado. Nem fez o download do programa, porque jogou uma mensagem lá. Essas mensagens já estão previamente colocadas lá no CLP. Já estão lá nos arquivos de programa. Ele simplesmente busca essa rotina porque viu que você fez um erro e vai lá e associa aquele erro seu a uma rotina que está lá gravada nos arquivos de programas e descarrega na sua tela do seu computador, se você estiver usando o computador, para fazer a programação
ou na tela do CLP, se o CLP tem tela e tem essa informação também, ele pode colocar lá erro, alguma coisa lá, e você vai, e não faz o carregamento do programa para o seu CLP. O seu programa, as rotinas de falha, subrrotinas, ficam nos arquivos de programas. É como se fosse um armário dentro do CLP. Um armário aqui significa, por exemplo, uma faixa de memória, onde ele guarda os arquivos de programa, tudo bem organizadinho. Aqui é das entradas digitais, aqui é das saídas digitais, aqui é do seu programa, tudinho, aqui nos arquivos de dados. Os arquivos de dados, ele é bem organizado, porque tem que buscar as informações rápidas. Ele armazena todos os dados associados ao programa. Se você está acumulando lá uma contagem, ele está guardando lá, acumulando. Ele tem uma variável lá, um endereço de memória, que guarda o resultado da entrada 1, da entrada 2, da entrada 3, da saída, de como está a saída. Para cada elemento, ele tem uma faixa de memória lá. Se é analógico, ele tem 1 byte, 2. Se é digital, ele tem 1 bit para guardar a informação. É um armário, é uma pastazinha dentro do armário que você pode colocar lá dentro 0 ou 1. Se é uma coisa analógica, é lá que você pode colocar uma palavra inteira, certo? Ou um nível de tensão inteiro. Então, eles usam o que na informática chama de double word, né? 32 bits, 16 bits, 2 bytes. Ele guarda essas informações. Os temporizadores, informação de tempo, tudo guardado lá. Ele transforma tudo aquele número em número binário e guarda lá nas memórias que ficam nos arquivos de dados. Tudo bem organizado, pessoal. Imagina uma grande cidade cheia de estradas, e cada estrada leva para uma caixinha, cada caixinha está associada a alguma entrada, alguma saída, alguma informação, e o processador trafega nessas estradas buscando as informações numa velocidade da luz, né? Na velocidade da luz, numa velocidade extremamente rápida. Porque ele não perde tempo, ele não bate na porta errada. Ele não vai buscar a informação. Imagina um carteiro, né? Entregando carta. Ele tem que ter o endereço certinho para chegar lá e entregar a sua carta. Se ele tiver que sair batendo em todas as portas para saber que é aqui que mora o Francisco, ele vai demorar muito para entregar a carta do Francisco. Mas quando ele leva o endereço certinho, ele vai lá e na porta do Francisco já pega a informação. É assim a CPU. Ele vai direto na memória e vê o que tem dentro daquela memória lá. Tem 0 ou 1? 0. Opa, então a entrada digital está dizendo que o sensor continua 0. Mudou para 1. Opa, o que eu faço? O que o programa tem que fazer? Ah, tem que acionar agora um motor, tem que acumular mais alguma coisa, tem que adicionar um temporizador. O seu programa vai dizer isso. Mas veja, ele é dividido. Ele tem a parte dos programas e tem as partes dos dados. E ele busca isso aí numa velocidade tremenda. Nos arquivos de dados ficam também os contadores e os valores das constantes e variáveis. Perfeito? Outro elemento importante de hardware do CLP, que cai em muitas provas, são as memórias. Tá? Memórias. As memórias, todas as memórias que nós conhecemos, olha o nome do CLP. Controlador lógico programável, né? Programável através de memórias. Então, ele tem as memórias RAM, né? Memória de acesso randômico, ou seja, memória de acesso aleatório, ela não acessa em ordem, né? Randômico quer dizer que ele vamos supor que tem 1000 locais, ele pode acessar o 19, depois o 33, depois o 44, depois o 99, depois o 999, é aleatório. Isso que significa aleatório e randômico. É rápido também, porque ele não tem... Ele já chegou ali, ele coloca a informação ali, pronto. Mas que tipo de informação? Informação volátil, só para agilizar o processo. Então, o que fica colocado na memória RAM, desligou, apagou. Por quê? Volátil. É só estar trabalhando ali como um sistema para poder apoiar o processador para dar velocidade ao processo. A gente fica guardando ali. Por isso que memórias RAM, quando você tem muita memória RAM, afeta
também um computador, a velocidade, né, do computador. Quanto mais memória RAM, mais ele é rápido, porque ele consegue guardar as informações ali rapidamente ali, ele tem muito espaço para guardar as informações, e ele não perde tempo com isso. É temporário, desligou, acabou. Tem isso no CLP também, as memórias RAM. Quando você está fazendo o seu programa, você está usando memória RAM também. Quando você salva, aí não. Aí já foi para outra memória, perfeito? Memória ROM. É importante você conhecer essas memórias, porque essas memórias estão em todas as provas aí. Memória ROM significa memória somente de escrita, né? A sigla em inglês, para Reading Only Memory, ou seja, a memória que você só escreve nela. Ah, mas tem ainda uso? Tem, claro. Todo equipamento eletrônico praticamente tem memória ROM dentro da placa CPU dele lá. Perfeito? Por quê? Porque tem informação que não pode ser alterada de maneira alguma. Os dados de série, os dados temporários da caixa preta, você só pode ler o que está lá. Você não pode alterar de jeito nenhum. Número de série, número de fabricação, ou um arquivo que precisa estar lá para poder inicializar, não importa. Todos os equipamentos eletrônicos, não posso afirmar todos 100%, mas grande maioria, né, usa memória ROM. E o CLP também. Olha, são não voláteis, ou seja, se você desligou, não ligou, o conteúdo que tem gravado nela fica lá. Ela é escrita praticamente na hora da montagem, na fábrica, né? E às vezes ela é escrita também pelo técnico ou pelo engenheiro no momento da instalação. Mas pronto, acabou. Maria Preá. Instalou ou saiu de fábrica com as informações que estão ali, pronto. Memórias somente para operação de escrita e manter informações que não podem ser alteradas, tá? Por exemplo, no caixa eletrônico, tinha uns caixas eletrônicos que eu ia instalar, que toda vez que ele ligava ele pela primeira vez, ele perguntava um monte de informações para mim, para quem estava operando, né? Perguntava o número da matrícula, perguntava o local que eu estava instalando, né? A primeira vez, e eu saía, eu preenchia, digitava e preenchia. E com certeza, eu estava guardando essa informação numa memória ROM dentro da CPU. Ia ficar lá, escrita lá, uma única vez e pronto. Isso é memória ROM, tá? Aquela questão do setup, por exemplo, né? O formato dele ali, no firmware, possivelmente é memória ROM também. Memórias PROM, também tem CLP também. Aí PROM, o nome já diz, né? É memória programável, né? Esse P que ele ganhou aí é de Programmable, Read Only Memory. Memória de acesso aleatório e volátil. Aqui tá errado, viu, pessoal? Esse slide aqui tá errado, esse slide do promo aqui. Perfeito? Mas nós vamos acertar aqui. Não é acesso aleatório e volátil. Esse aqui tá o mesmo da RAM ainda. Eu esqueci de alterar aqui na hora que estava fazendo os slides, tá bom? Então, a memória programável, certo? Que ele é programável apenas uma única vez. Perfeito? E ela é programada com um circuito eletrônico para programar ela, tá? Então, é como se fosse esses chips aqui, ó. Você saca eles da placa e coloca no circuito eletrônico e programa ele. Perfeito? E você não consegue apagar também. Você programa ele uma única vez. Tá? Esse é o detalhe de PROM, depois eu vou consertar esses slides. Eu acho que esqueci de atualizar aqui. E EPROM, não é? Agora ela também consegue apagar, né? Então ela permite fazer as alterações, ela não é volátil, igual a PROM, todas as PROMs não são voláteis. Ela pode ser apagada pelo usuário através da exposição temporária à luz ultravioleta. Tá? Essa é a EPROM. Perfeito? E aqui
nós temos uma EEPROM, né? É igualzinha a EEPROM, só que agora ela é também programada via circuito eletrônico também. Não mais só não é apagada, ela é via luz ultravioleta. Ela é gravada e apagada também com circuito eletrônico. As memórias EEPROM, elas evoluíram, as que tem no circuito são mais ou menos assim, mas elas são também as flashcards, as memórias USB, é tudo praticamente memória EEPROM, que você apaga e coloca eletronicamente. Tá? É a evolução da memória EEPROM. É o que tem de mais moderno hoje, são memórias EEPROMs. As que ficam seguradas nos pratos são aqui, ó. Esse exemplo de memória aqui, eu não sei se está correto, mas para mim essa aqui é a EEPROM, que entra com a luz aqui, ó, ultravioleta e apaga, tá? As EEPROMs, as flashcards são grande memória, são um grande exemplo disso, as portas, as memórias USB, a flashcard usada em urna eletrônica desse jeitinho aqui, ó, tá? Já troquei bastante delas. As memórias costumam dar uma confusão na cabeça das pessoas. Ora, como que funciona o CLP? O CLP ele tem variáveis de entrada, né? Que são os sinais recebidos pelo CLP. Esses sinais, eles vêm dos sensores, ou de fontes do processo, ou até mesmo de comandos gerados pelo operador. Claro, esse comando pode vir, dependendo do CLP, via supervisório, é uma variável de entrada. A pessoa fala, eu quero ligar essa bomba aqui. Clica lá no supervisório e o supervisório escreve na memória do CLP 1, por exemplo, e liga a bomba, sem que alguém tenha apertado o botão de desligar a bomba, por exemplo. Ou também fontes do processo. É uma variável de entrada. Por exemplo, quando o motor for acionado 5 vezes, olha, 5 vezes é fonte do processo. Ligue também o segundo motor, ou ligue o exaustor, certo? Então, você está usando uma fonte do processo para fazer com que ele seja entrada para uma outra coisa acontecer. Perfeito? Por exemplo, a partir do outro exemplo que vou dar aqui, a partir que a lâmpada estiver ligada 5 segundos ou 5 minutos da lâmpada ligada, ou seja, a fonte do processo, a lâmpada está ligada 5 minutos, ou seja, o contador contou lá 5 minutos, o temporizador contou 5 minutos de lâmpada ligada, ou 5 minutos do motor ligado, ele vai ser usado como uma variável de entrada para acionar uma outra coisa. Então, é uma variável de entrada. O próprio sensor também é uma variável de entrada. Chaves, botoeiras, sensores e etc. São variáveis de entrada. As variáveis de saída, né, são os dispositivos que serão controlados por cada ponto de saída do CLP. A missão deles, então, é realizar uma intervenção direta no processo, né? Por exemplo, são os contadores, válvulas, lâmpadas, displays e tantos outros que você coloca lá, né? Eletroválvulas, bombas, não é isso? Exaustores, aquecedores, tudo que você vai ligar na saída e vai fazer uma intervenção direta no processo, ela é uma variável de saída, tá? E como que funciona o CLP? Você ligou ele inicializa, né? Vai nas memórias, nas subrotinas de memórias, nos arquivos de programas, tá? E inicializa. Quando ele inicializa, a CPU já vai lá e faz a leitura das variáveis de entrada e saída, ele dá uma olhada, ele tira uma foto de como que está todas as variáveis de entrada e saída. Depois ele atualiza as memórias de acordo com as entradas e saídas, ou seja, ele está verificando se as memórias se as memórias permanecem a mesma, se houve alguma alteração, tanto nas entradas e nas saídas. Houve alguma alteração? Não houve. Houve alguma alteração? Houve. Ele compara com quem?
com a programação que o usuário fez, que está gravado também nos arquivos de programas. Ele compara e ele vai fazer o quê? Atualizar as variáveis de saída. Quando ele atualiza as variáveis de saída, ele faz um processo todo, uma varredura, e começa novamente aqui, ó, ler de novo as variáveis de entrada e saída. Né? Com a atualização do processo, né? Com a atualização de uma variável, mudou alguma coisa no processo? Mudou. Atualiza as memórias, grava lá, do jeito que estava. Agora, compara com o programa. Comparou? O que o programa está mandando fazer? Está mandando fazer nada? Não faz nada. Segue de novo. Mudou alguma coisa? Mudou. Passou um tempo. Mudou a entrada no sensor? Mudou. Compara com o programa. O programa disse, olha, liga a saída 3. Ah, ligou a saída 3. Atualiza a saída 3 aqui. Pronto. Aí o processo dá uma caminhada. Ele chega aqui de novo, faz a leitura da variável, faz tudo isso aqui novamente. Fica nesse ciclo da CPU aqui, ó, o tempo todo. Esse ciclo é rapidíssimo, pessoal. É coisa de 1 milissegundo fazer 1000 ciclos desses aqui, ó. Ou mais, dependendo do CLP, tá? Invisível ao olho nu, uma varredura dessa aqui. Quando a gente dá um reset na programação, a gente nem vê de tão rápido que ele é. Se a gente der um reset, logo um reset e tiver uma contagem, você nem vê. Mas ele fez uma varredura aqui, ó, resetou tudinho, começou tudo do zero e já foi para frente novamente. Algumas definições, né? Ligado ao CLP, varredura, as instruções do programa, contido na memória, são lidas uma após a outra, sequencialmente, ao fim, retornando ao início, ciclicamente. É isso aqui, né? A varredura. Tá? Ele gasta, em média, 1 milissegundos a cada 1000 instruções. Os CLPs mais novos, até muito mais que isso. O tempo de ciclo é o tempo que ele gasta para a execução de uma varredura. Certo? Ou seja, veja só, fazer tudo isso aqui é um ciclo. O tempo de ciclo de fazer tudo isso aqui, ó, 100 vezes, 1000 vezes, chega a ser 1 milissegundos. Tá? Ele também tem o assistente aqui, o monitorador, né? O cão de guarda, o watchdog, timer, supervisor. Ele é uma memória que tem nele que fica monitorando o tempo máximo de processamento. Para que ele faz isso? Ele faz isso para assumir algum estado de erro, der algum bug, alguma coisa, ele pode te mandar uma mensagem, ou ele pode, inclusive, resetar o equipamento, né, para tentar resolver o problema. Por exemplo, ele está esperando uma informação vindo do processador, e o processador não traz essa informação, estoura o tempo máximo, e esse monitorador que ele diz, ele solta uma mensagem para você, ó, time out, alguma coisa desse tipo, ou reseta o equipamento automaticamente também para você não parar o processo. Isso aqui também, alguns eles utilizam isso aqui, ele já tem isso de forma a monitorar o tempo máximo para jogar uma mensagem de erro. Em alguns casos, como por exemplo na indústria de vigilância, eles têm esse cão de guarda aqui, quando as câmeras param de se mexer, né? Eles estão analisando as câmeras lá, e as câmeras param de se mexer, congelam, e aí eles acham que pode ser uma falha no sistema, uma falha de comunicação, algum erro, e aí ele fica armazenado um tempo máximo lá, e passou desse tempo e não houve nenhuma alteração na imagem, ele reseta o equipamento sozinho, né? Ele pode ser usado para isso também. Pessoal, essas interfaces de entrada e saída do CLP, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês verem como que é o circuito, né? Aqui é a CPU do CLP, né? Perfeito? E aqui você está entrando com o sinal, certo? A interface de entrada. Então, você entra com o sinal, e esse sinal tem que chegar à CPU, perfeito? E, normalmente, tem um circuitozinho para trabalhar,
para esse sinal chegar na CPU de forma que é isolado. Olha o isolamento aqui, ó. Nesse caso aqui, óptico, né? Um optoacoplador, tá? Eu não vou, não é, só trouxe para mostrar para vocês, tá? Aqui tem um sinal VCC, da própria fonte, por exemplo, e tem esse circuito. Por exemplo, se a interface de entrada for um sinal alternado de 110 a 220 volts, aí passa por uma ponte, tem um apocador, tem uma resistência aqui, tem um diodo de proteção aqui, tem um divisor de corrente aqui. Para quê? Para rebaixar esse sinal de entrada, para que esse circuito aqui é para que a corrente que passe por aqui seja a corrente do próprio, vamos dizer, corrente do diodo, né? Corrente direta do diodo. Normalmente, quando você queima uma entrada, normalmente esses queimou aqui, quando é de 110 queimou essas fontes aqui, ó, queimou o diodo, queimou a resistência, e aí ele não consegue mais. Você coloca o sinal aqui na entrada, a CPU queimou aqui, ó, barrou aqui, ó. Você queimou uma entrada, mas a sua CPU está funcionando. Esse circuitozinho aqui, ó, algum elemento dele queimou, se não todos, ou a sua ponte, ou esse acoplador, esse diodo, ou resistor, queimou, devido a alguma entrada errada que você colocou 480 volts, colocou alguma coisa de errado aí, queimou aqui, ó, isolado. Aí nunca que vai chegar uma corrente aqui, certo? Que vai acionar esse diodo, que vai emitir a luz aqui, que vai fazer o quê? Polarizar esse transistor aqui, e fechar essa setinha aqui e jogar o sinal aqui para dentro da CPU, se é 0 ou 1. Por exemplo, sem sinal aqui, não tem um optoacoplador, o nível de tensão aqui não chega aqui na saída. Isso faz com que entrou um sinal aqui, ele vai ser trabalhado aqui, né, para chegar no nível da corrente do que aciona o foto. Esse aqui é um fotodiodo, né? Então, vai ser rebaixado aqui, vai ser filtrado, blá, 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 blá. Vai chegar aqui no valor dessa corrente que chega aqui, só vai chegar essa corrente se tiver essa tensão aqui, ó. Quando não tiver, não chega. Se tem, vai chegar aqui uma corrente que vai emitir uma luz aqui nesse diodo aqui, ó. Esse é um diodo emissor de luz, fotodiodo, e essa luzinha aqui, esse aqui é um optoacoplador, então aqui tem essa luzinha vai entrar no transistor aqui, e vai polarizar o transistor, e vai dizer para a CPU, olha, a entrada, se isso aqui entrada 1 é nível 1, vou guardar no bit lá, 0 agora é 1. Aí cortou o sinal aqui, na mesma hora ele diz aqui, ó, é 0. Perfeito? Isso for uma entrada de 110 volts, 220 volts. Se for uma entrada de 24 volts CC, então já não precisa dessas pontes de diodos aqui, nem nada, né? Tem um circuito é menor um pouco, né? Mas, de toda forma, ele vai trabalhar aqui para que essa corrente, esse circuito todinho aqui, ó, é para proteger esse carinha. Para que esse carinha aqui só acione quando for a corrente de polarização dele aqui, ó. No sentido de polarização aqui, ó. Professor, Oi. essa na verdade, a primeira entrada, ela vai ser uma entrada digital, porque tem uma ponte retificadora ali, então vai sair só corrente contínua, Isso. ou como é que... Não estou entendendo muito bem essa parte das entradas aí. Tá, não. Esse aqui, não se preocupe muito, só estou mostrando para vocês como é que é. Porque tem CLP que tem entrada digital de sinal alternado e de sinal contínuo, perfeito? Você vai ver depois, nós vamos ver depois, ó. Tem CLP que a entrada digital dele é 10, 220 volts. Tem CLP que a entrada é só 24 volts. Tem CLP que tem entradas até mistas, de valores diferentes. Se você ligar errado, você pode até queimar. Perfeito? Agora, eu estou mostrando aqui um circuito que eu puxei da internet para te mostrar para vocês como é que é mais ou menos o exemplo de uma entrada de CLP onde nós temos um sinal alternado. Perfeito? Passa por uma ponte, tem aqui uma proteção aqui também. Eu não entendo muito bem dessa parte de eletrônica aqui, mas todo esse circuito aqui é para quê? Para que esse carinha aqui, ó, perfeito?
a corrente, ó, que chegue nele aqui, seja suficiente para ele polarizar e emitir a luz e jogar, ó. Tem sinal aqui? Tem. Saída na CLP, uma CPU vai entrar lá, o sinal 1. Vai fechar o transistor aqui, né? Vai polarizar o transistor aqui, vai jogar o mais VCC para lá e ele vai ver que tem 1. Se não tem a tensão aqui, não vai ter corrente circulando aqui, né? E ele vai dizer que é 0. Se tem uma corrente aqui, é claro que esse cidadão aqui, o fotodiodo, ele tem uma corrente de polarização. Se passar uma corrente muito acima dele, ele queima. Por isso que tem esse resistor aqui, para poder dividir a corrente, ó. A corrente vai vir aqui, vai dividir isso aqui para proteger, ó, para não, esse diodo aqui para proteger, para não ter uma tensão muito acima aqui em cima dele, e para proteger. Ou seja, esse circuito aqui é um circuito de proteção para esse carinha aqui. Lembrando que ele está usando uma entrada de 110, 220 volts, mas no final aqui, ó, vai chegar uma corrente baixinha. A corrente para polarizar esse cidadão aqui é baixinha. Perfeito? Polarizou ele polariza o transistor aqui, ó. Esse aqui é um componente só. Esse aqui é um optoacoplador. Esse aqui, ó, é um optoacoplador. Né? Aí tem vários optoacopladores no mercado. Tem de diodo de transistor, esse aqui é um optoacoplador que o emissor é um diodo e o receptor é um transistor. Perfeito? Poderia ser também um outro diodo aqui, mas esse aqui é transistor. Aí o que acontece? Ele polariza. Ele polariza, ou seja, ele coloca uma corrente de base aqui, ó, que polariza ele. Aí aqui dentro vai haver uma tensão aqui, ó. E quando ele encontra essa tensão, ele diz a um nível, se for TTL, for CMOS, é 5 volts ou 10 volts, né? Ele diz que depende desse VCC aqui, ó. Ele vai acabar sendo lido ali como 5 volts ou 10 volts, ele vai considerar que é 1. Se for muito baixo, for 0,4, 0,5 volts que chegar aqui, ele considera como 0. Perfeito? Isso aqui é aula de eletrônica. Só trouxe para mostrar para vocês que o cuidado que a gente tem que ter com as entradas do CLP queima muito. Se você inverter aqui os níveis e essas entradas do CLP, elas são especificadas no catálogo, no datasheet do CLP. Você não pode, de maneira alguma, não respeitar esses níveis de tensão. Perfeito? E outra coisa, se a gente se aventurar a dar manutenção, se você for abrir lá o circuito, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver esse circuitozinho lá dentro, quando você encontrar... se você for uma interface de entrada um CLP que tem a entrada de 110 a 220 volts, você vai ver uma ponte lá, talvez você não veja isso aqui, mas vai ver algum outro elemento parecido com esse, vai ver um diodo Zen, alguns capacitores, e você vai ver esse optoacoplador também lá dentro. Né? É um único modelo aqui que eu trouxe, tá? Tem mais modelos de circuitozinhos lá, mas no geral é isso. Entra um sinal alternado, se for alternado, ele é retificado, ele é dividido o valor da corrente para chegar no optoacoplador para poder fazer ele polarizar aqui, ele polariza, ele emite uma luz que polariza o outro aqui, e é isolado aqui, ó. Queima só essa parte aqui, ó. Perfeito? Não atrapalha a CPU não queima só a entrada digital. Só aquela entrada, inclusive. Então, você vai encontrar CLP aí que o cara queimou a entrada 1, mas a entrada 2 está funcionando, a entrada 3 está funcionando, entendeu? Se você arrumar a entrada 1, você vai ter que abrir ele lá e encontrar esse circuitozinho lá dentro lá e medir e ver se você consegue arrumar. Dependendo do grau de complexidade da placa, você não consegue nem trocar por causa da solda lá, do jeito de soldar. Mas é possível reparar sim. Para um bom eletrônico, para quem tem as máquinas, eles reparam isso aqui sim. Mesma coisa aqui, pessoal, ó. A única diferença daqui para cá é porque já entrou 24 volts CC aqui, né? Então ele não precisou da ponte, o mesmo circuito igualzinho. E ele vai funcionar do mesmo jeito. Qual que é a ideia aqui? Se tem 24 volts aqui, esse cara polariza aqui e a tensão chega aqui. Chega quanto? Chega 5 volts só. Chega o mais VCC que está aqui, ó, da própria fonte. Chegou?
5 ou 12 volts, dependendo da fonte de alimentação do CLP, ou 10. Chegou, o que for no mais VCC aqui vai entrar aqui. Se não tem sinal aqui, não tem aqui. Aí ele encontra 0 ou 1. Vocês lembram, se vocês estudaram isso em eletrônica, tem muito, quem faz curso de eletrônica aprende muito isso, né? Tem uma série de chips lá que ele é de 10 volts, ele é de 5 volts, né? E tem a família deles, né? Que eles, até quando você consegue fazer, quem passou, talvez tenha feito isso com o Gore ou com outro professor nos sistemas digitais, as portinhas lógicas lá, né? Você coloca o nível de tensão e ele, até depois de certo nível de tensão, ele considera 0 e antes ele considera 1, né? Deixa só eu... Pessoal, podem me interromper aí se para fazer algum tipo de pergunta, tá? Vou só terminar de falar sobre essas entradas digitais. Então é isso, ó. E tem entrada também analógica, né, pessoal? Entrada analógica. É um circuito aqui parecido com esse. Ô, Né? Thiago, desabilita seu microfone aí, cara, que tá fazendo um barulhão aqui, mano, por favor. Isso. Eu até abri para ver se era o Thiago, mas eu não consegui fechar aqui. Tá tendo um retorno, Thiago. Então, olha só. Entrada analógica, tem alguns CLPs que têm entrada analógica. Normalmente são os CLPs um pouco mais caros que têm recurso de entrada analógica. O que vai entrar na entrada analógica? Sensores de pressão nanométrica, sensores de pressão mecânica. Eu não conheço esses sensores aqui, ó, extraem gauges, usados em células de carga. Tacos, sensores para a medição de rotação de eixos. Transmissor de temperatura é o que muito tem, né? TP100, TP1000. Transmissão de umidade relativa. Ou seja, todos os sensores analógicos, pulei aqui, todos os tipos de sensores analógicos, ó, um potenciômetro que vai variar a tensão, é um sensor analógico também, perfeito? Se você colocar na entrada, vai variar a tensão, é um sensor analógico. Esses sensores analógicos, pessoal, ele tem que tomar muito cuidado, porque até a alimentação deles, ele pode ser um sensor de tensão de 0 a 10 volts, né? Então ele vai variar aqui de 0 a 10 volts, ó. O sensor vai capturar externamente. E dependendo da leitura dele, ele vai entrar com 0 a 10 volts de informação. Então, não basta dizer que está ligado ou não está ligado. Ele precisa saber, a CPU precisa saber qual que é o valor da tensão do sinal que está chegando aqui. Não basta apenas dizer se chegou ou não chegou o sinal. Então, ele tem aqui um conversorzinho aqui, ó, de Stuzed. Aqui é aqui é de um byte, ó. Se você mandar, tem 8 linhas aqui, ó. Então, ele podia ser um que tinha mais, então ele dá mais resolução. Por exemplo, aqui ele pode dizer, por exemplo, que a tensão estava 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, né? 9 volts ou 10 volts, se ele for de 0 a 10 volts. Ele vai captar e vai chegar a informação aqui na CPU certinha. Não vai chegar apenas se o sensor está ligado ou não está ligado, vai chegar o nível de tensão dele. Se ele for uma entrada analógica de tensão de 0 a 10 volts. Pode ser também de corrente. Mesmo processo. Tem um circuito comparador aqui, ó, tem umas fontes aqui, tem um circuito que eu não vou entrar em detalhes porque não é da minha disciplina, mas ele vai converter aqui, ó. Claro, a CPU não entende o número 10, 15, ele vai entender um número binário aqui que vai ser justamente transformando em decimal o valor da entrada aqui, né? Leu 4 volts, vai chegar aqui a informação aqui, ó, 0, 0, 0, como é que é o 4 em binário? 1, 1, 1, não é? 0, 0, 0, 0, 0, o bit menos significativo foi esse aqui, ó, então vai ficar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, é o número 4, né? Em decimal, aí ele vai ler que tem 4 volts. Perfeito? Agora, se ele tem mais entradinhas aqui, ele pode ter mais resolução, aí ele pode ver até se é 4,5, isso aí vai fazendo o CLP ficando mais caro também. Ele é mais sensível à variação da entrada. Aqui, ó. Aqui nem tanto. Aqui só tem 1 byte, né? Então, ele pode decompor aqui o valor da entrada em 1 byte, de 0 a 8. Né?
Esse aqui é eletrônica digital. E esse aqui é uma eletrônica, né? É um comparador que vai comparar o sinal aqui. Todo esse circuitozinho aqui, ó, é para, variando a leitura aqui, ele compara aqui e joga o sinal aqui, ó, valor de referência. E tem toda essa parte aqui que eu já estou um pouco enferrujado nessa parte aqui, mas o que a gente precisa saber é isso, que ele vai comparar esse sinal com outro sinal que já existe lá dentro e vai dizer, ó, tá 5 volts, tá 4 volts, vai ficar variando o tempo todo, vai guardando essa informação na memória da CPU. Então, ó, nesse caso aqui, se isso aqui fosse a entrada digital 10, por exemplo, eu poderia dizer que na CPU tem um byte para guardar a informação dessa entrada digital. E ele vai ler, ó, tá 10 volts, no próximo ciclo, mudou um pouco a temperatura aqui, sei lá o quê, aí variou 100 graus aqui, mas variou 100 graus significou variar de 10 para 5 volts aqui. Isso aí é o programa que vai falar isso aí pra gente. Mas ele vai guardar a informação lá, ó. Se vocês lembram a tabela verdade, ó, 0, 0, 0, 0, 0 é o 0, né? 0, 0, 0, 0, 0, 1 é o número 1. O número 2 é 0, 0, 0, 1, 0. É o número 2 decimal. O número 3 é 0, 0, 1, 1. Né? Os dois últimos 1, menos significativos, 1, 1. É o número 3. O número 4, que eu falei que era tudo 1, não é. É 1, 0, 0, né? Como se fosse um 100. É o número 4. Então, se aqui tiver 4 volts, e aqui é o bit menos significativo, então ela é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Aí ele ia guardar essa mensagem lá, que para nós, né, seria uma informação que estava lendo 4 volts, por exemplo. Tá? E a entrada analógica também queima. Por quê? Porque é a que mais queima, na verdade, né? Porque o fabricante diz, ó, a entrada pode ser só de 0 a 10 volts. Se você colocar uma tensão muito maior aqui, queima. Algumas, a maioria delas são de 0 a 10 volts, tem uns que é de 0 a 4 miliamperes. Então, os próprios sensores já faz, ao invés de jogar um nível de tensão de 0 a 10 volts aqui, ele joga um nível de corrente entre 0 a 4 miliamperes, ou entre 2 a 4 miliamperes, eu não lembro de cabeça. Mas a gente vai ver depois disso quando a gente for falar sobre sensores, tá bom? Sensores de corrente, sensores de tensão, tá? A saída, pessoal. Então, a CPU está aqui, né? Imaginando que a entrada veio de lá, né? Veio a CPU, veio aqui, aí fez a lógica e vai ativar a saída, certo? Um relé, por exemplo, vai ativar a saída, vai dizer se aqui é uma saída digital, não está escrito aqui, mas é digital. Ele vai dizer se a saída aciona ou não aciona a saída. Ó, é um circuito parecido com esse, né? Vai mandar um sinal que vai mandar uma correntezinha para cá, ou não. Se é para acionar a saída, vai mandar uma corrente para cá, essa corrente vai induzir aqui, ó, e vai fechar esse circuito aqui, ó. Acoplar aqui, ó. Puf, acoplou, fechou a saída. O sinal que está vindo aqui, ó, certo? O sinal, vamos supor, o sinal de 220 volts está vindo aqui, mas ele não está saindo aqui. Mas a partir do momento que o solenoidezinho aqui aciona aqui, ele fecha aqui, e os 220 volts que estavam aqui, ele vira uma chave, né? Uma chave eletrônica. Um relé. Saiu ali também. Esse é um outro tipo de... É uma outra interface de saída também, só que aqui agora, veja, o optoacoplador novamente, aqui não era optoacoplador, aqui era por indução, aqui tem um optoacoplador, tem um diodo Zener, aqui, né? Mas, na verdade, é a mesma coisa. É para que esse diodo, esse cara polarize aqui ou não, e ele, o sinal que... Esse que está me atrapalhando, o sinal, ele... Perdão. O sinal, ele vá ou não vai passando entre o primeiro ponto e o segundo ponto da saída. Ou seja, se ele polariza ou não esse cidadão aqui, ó. Perfeito? Aqui também, ó. Se não polarizar aqui, não tem saída aqui também. Então, esse é um circuito de interface de saída também. Deixa eu ver. Tem um deles, a TRIAC, também, eu não coloquei aqui, mas é um TRIAC, que onde acionado, aciona a saída. Tem vários modelos, né?
quando você lê o datasheet do CLP, ele vai dizer como é que é a interface de saída dele, se é a triac, se é a transistor, se é a indução, entendeu? E você consegue ver lá, né? A diodo também, tem a diodo, então todos têm lá, mas o que ele faz? A CPU manda o sinal e ele vai dizer se ele vai abrir ou não vai abrir, fechar ou não fechar a porta do relé. Essa é uma saída digital, ou seja, aberto ou fechado, 0 ou 1, falso ou verdadeiro. Digital é isso, não ou sim. E na saída analógica é o contrário da entrada, né? Ele vai entrar aqui com uma informação aqui em binário, né? Eu não me lembro mais disso aqui, pessoal. Ele vai fazer essa comparação aqui, e a partir do momento que vai mudando lá a sua lógica de programação, vai mudando esses bits aqui, ele vai convertendo aqui, perfeito? Vai comparando aqui e vai jogando aqui o valor da saída. Se ele for essa saída aqui, o fabricante vai dizer para você, ó, essa saída aqui vai variar de tanto a tanto. Se tiver ligado uma bomba proporcional aqui, aí, de acordo com o seu programa, vai entrando os níveis aqui, o seu programa vai acionando lá ou não, e aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ligar a bomba. Mas não só ligar a bomba, ele vai ligar a bomba com uma pressão um pouco maior, um pouco menor, ele vai dar maior vazão ou menor vazão, se for, né? Ele vai ser proporcional ao sinal que está entrando aqui. Por isso que usa-se, ó, muito válvulas proporcionais, motores CC, para dar passos, servomotores também usa esse tipo de saída analógica aqui, inversores de frequência, posicionadores rotativos, de posicionamento rotacional, né? Então, interface de saída analógica. Pessoal, nem todos os CLPs têm essas interfaces de saída analógica. Tem alguns CLPs que vêm de isso, mas ele vem com possibilidade de você comprar um modo expansor que tenha duas saídas analógicas, duas entradas analógicas, e você vai encaixando nele e ele vai ficando mais poderoso.